Bet. São vários esclarecimentos que o presidente certamente vai ser questionado. É a opção dele ou não fazer esses questionamentos, assim como era também uma opção do presidente não comparecer aqui à sede do DPPC, mas isso poderia ocasionar em perda de direito de defesa, enfim, várias outras questões que o presidente não quis e por isso veio até aqui nesta quarta-feira para poder depor nessa última fase de investigação, uma investigação que foi aberta, um inquérito, na verdade, que foi aberto há quase um ano pela Polícia Civil de São Paulo, para entender um pouco sobre essa negociação da Vaidbet, os intermediários, as empresas envolvidas em toda essa negociação e também as pessoas que estão dentro desse negócio. Vale lembrar que antes do presidente Augusto Melo, o último a depor nesta terceira rodada, já tiveram por aqui o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e também o Marcelo Mariano, que é ex-diretor administrativo do clube. Várias questões vão ser feitas para o presidente, a gente vai poder interrogá-lo também, perguntar para ele o que foi tratado dentro deste depoimento. Depois que ele sair, esse foi um pedido do presidente e de sua defesa para falar depois do depoimento, a gente vai seguir acompanhando por aqui. É claro que há muitas coisas que a gente quer entender, muitas delas são sigilosas, porque estão nos autos do processo, que a própria defesa do presidente Augusto Melo teve acesso na íntegra ontem, então é muita dúvida que a gente tem ainda, é muita ideia que a gente está tentando conceder para entender um pouco mais sobre esse negócio que já dura quase um ano, mas a gente vai seguir aqui nessa terceira delegacia especializada para saber como é que foi esse depoimento de importante, dia decisivo para o Corinthians, infelizmente não só dentro de campo. É isso, Caio. Obrigado pela sua participação por aqui. O Caio que segue acompanhando tudo desse caso para o Grupo Bandeirantes. Ele é um repórter de esporte, mas o Massa falou... Você acompanhou quanto tempo jornalismo policial, hein, Massa? Cara, 4 anos seguidos. Quando eu vejo porta de delegacia assim, dá gatilho. Eu lembro dos casos e tal. Vocês tomem cuidado na porta de delegacia que elas têm valeta do lado. Eu deixei um ligamento meu numa valeta de porta de delegacia. Mas estava meio tumulto assim? Tava, você foi pisar e sentiu, é isso? Lá, eu fui dar a volta para pegar uma sonora do Matheus da Costa Meira. Lembra dele? Sim. Que atirou nas pessoas no shopping Morumbi. E eu vi a sola do meu pé para cima. Fiquei valeta ou sintético? O que faz mais mal pro joelho? Valeta, filho. Aí, não tem a menor então acabou a discussão. Sintético dá uma raladinha e o resto é choro. E aí, Versalhes? E aí que, independentemente do que ele for falar lá dentro, a cena dele do presidente do Corinthians, do CNPJ, que é o presidente do Corinthians, independentemente do CPF, que é o Augusto Melo, e depois ele vai ter que se explicar e tudo mais. O CNPJ, o presidente do clube, entrando numa delegacia como investigado para dar depoimento, é uma cena que é muito ruim. É forte a cena, né? É forte, é ruim para a instituição, acho muito ruim. Não sei o que vem de lá, não sei quais os desdobramentos, mas para mim já é uma perda aí ruim para a imagem do clube, sem dúvida nenhuma, cara. Aquilo que a gente conversou ontem sobre a posição da Gaviões, você sentiu mais algum cheiro de alguma coisa de ontem para hoje? Não. Acho que tá todo mundo em compasso de espera. Assim. Esperando. Todo mundo. Jornalistas, torcedores comuns, organizados. De maneira geral, todo mundo esperando o que vem da polícia. Porque agora a promessa é final de abril, começo de maio. Tá para estourar aí. Então, quem esperou um ano, esperar agora mais 15 dias, acho que é mais nessa linha aí. Só para quem tá vendo hoje e não viu ontem. Ontem eu trouxe uma ideia aqui, um ponto... que é que a Gaviões tem sustentado o Augusto Melo, e tem argumentado o seguinte, até com com coerência. Falou, olha, enquanto não houver uma posição mais firme aí da polícia, da justiça, a gente não há motivo para não seguir com o trabalho nosso aqui e tal. E eu disse o seguinte, que não vai sair desse depoimento nenhuma condenação. Pode ser que seja indiciado, quer dizer... Pode ser que isso vá para o Ministério Público acate a denúncia, aí de fato ele vai responder, mas também não vai sair condenação, vai ter um processo. Vai ter... Com tempo, né? Exato. Então, minha dúvida é saber se a Gaviões mantém o cara no colo ou se a coisa for para a Justiça mesmo, o Ministério Público acatar, larga o cara. A impressão que eu tenho é que o torcedor, de maneira geral, se ele for indiciado, independentemente do que o Ministério Público vai acatar ou não, se for indiciado, a impressão que eu tenho em rede social é que já vai largar a mão dele. Não sei a posição das organizadas, mas o torcedor, eu sinto em rede social que se ele for indiciado, vai largar a mão já de cara. Aí ele vai se defender e aí
que ele se defenda depois, mas... E aí no clube eu acho que imagino que conselheiros e sócios, a tendência pelo menos é ir numa linha também dessa de largar a mão mesmo. Uma vez indiciado, você acha que existe alguma hipótese dele se afastar, pedir afastamento? Muita gente vai pedir isso daí inclusive para ele, ó, vai se defender, vai com você como CPF vai se defender e deixa o clube tocar a vida dele. Eu imagino até que pessoas próximas a ele vão sugerir isso para ele, e aí deixa o trâmite rolar tal, mas eu não sei se ele vai fazer isso, porque usou uma camisa esses dias, né? Deus me colocou aqui, só Deus me tira, então eu não acho que ele vai tomar essa atitude, para ser bem sincero. Usou a camisa no dia da decisão final, do Paulista. Né? Que não tem nada a ver, né, pô? Não tem, né? Até porque o título não está garantido, né? Mas ele usa para ele isso aí, né? Porque é o que a gente falou, o campo grita, não tem jeito. Isso, mas é como a gente discutiu ontem, o respaldo já foi maior, né? E era uma outra etapa, né? Do time e do clube, né? Vamos ver como é que fica. Muito bem, o Mateuzinho falou sobre o jogo de hoje. Sim, tem jogo contra o Fluminense. A expectativa está boa, tivemos uma semana muito boa de treino e vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa a gente sabe que a gente tem o apoio da nossa torcida, que é algo a mais, e tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar. Cara, com certeza, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que é muito difícil e, como a gente fala, né? Não é um campeonato que tem semifinal, final. Todas as partidas valem 3 pontos, os mesmos 3 pontos do final do campeonato, então todas as partidas são consideradas uma final. Senti um recado do Mateuzinho aí, hein? Porque vem de uma derrota no derby. Não é uma final, todos os jogos valem 3 pontos. Eles não tiveram esse entendimento no sábado, né? Então o torcedor espera que hoje, 7h30 da noite, diante do Fluminense, que não terá Ganso e não terá Thiago Silva com lesão, que os caras tenham uma postura de quem analise o Campeonato Brasileiro de pontos corridos dessa maneira que ele falou e não fique só da boca para fora. Normalmente o jogador leva os pontos corridos de outra maneira do que o mata-mata, e aí a gente, vindo de uma derrota como foi de sábado, 2 jogos em casa, tem Sport sábado em casa, são 2 adversários. Eu acho bem difícil o jogo. O Sport não era para estar com a pontuação que está. Eu acho que ele jogou mais do que ele jogou, tanto diante do São Paulo, do Palmeiras e do Vasco. Mas são 2 adversários que eu considero também acessíveis para os 6 pontos do Corinthians em casa. Quer falar? Rapidinho. É o tipo de jogo que precisa dar resposta rápida. Senão acumula. E o que acumula não é pouco. Né? Então... que dá mais com os 6 pontos em casa, o Corinthians fecharia essa semana 10 em 15, estaria de ótimo tamanho, estaria entre os primeiros. Tantos por cento. Estaria entre os primeiros, no G4 Sim. Possivelmente, mas aí tem que fazer o que costuma fazer em casa, que ganhar o jogo. Os 3 pontos. Né? Ô Vessone, o que dá mais barulho, a derrota no derby ou o que a gente acabou de mostrar aqui com o Melo? Não, isso vai ser com o Melo, não tenho dúvida, não. Porque a derrota, ainda mais depois de ganhar a final, a derrota do derby foi bem absorvida, assim, internamente, CT e tal, torcedor. Só que esse negócio do Melo é o presidente do Corinthians entrando como investigado para fazer um depoimento numa delegacia da Polícia Civil. Então, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, que o impacto é maior o que vai acontecer à tarde do que à noite, que é o jogo, né? Então vamos ver o provável Corinthians, escalado aí pelo Ramon Dias para pegar o Fluminense. Donelli no gol, Mateuzinho que ouvimos, Félix Torres e o Gustavo Henrique com o Angelieri. A defesa campeã paulista, né? Voltando os 2 do lado esquerdo, Gustavo Henrique e Angelieri de lesão. É a defesa que terminou o título campeão paulista, todo mundo de volta aí. Seria isso. Ranieri Carrijo, e aí a dúvida, Martínez ou Bidon? Com possibilidade do Bidon ser esse terceiro volante, mas com Martínez normalmente é o titular, mas estou deixando claro que o Bidon tem chance de começar o jogo. Romero ou Thales Magno com Memphis e Yuri na frente? A dupla normal de ataque, e aí por trás, ao invés de... Ele inventou moda, né, com o 4º volante diante do Palmeiras, aí normalmente ele faz isso. Inventa, não dá certo, ele volta pro tradicional e o time vai bem. Então o Huracan fez um monte de coisa, quando voltou pro normalzinho do Vasco, foi lá e fez um bom jogo. Vira e mexe acontece isso. E aí, então, a tendência é ele colocar o Romero por trás dos 2
E aí Romero ajudando ali, ficando os 3 da frente. Esse sistema já jogou no Allianz Parque, contra o Mirassol, enfim, o time sempre se comportou bem. Não inventa, né? E aí vai voltar aí o Romero sem inventar tanto. E o Fluminense, hein? Já vamos emendar para ver o provável Fluminense que vem de uma vitória em cima do Santos de Neymar, no finalzinho, gol do Samuel Xavier, hein? Fábio no gol. Fábio, 24 anos seguidos jogando a Série A do Brasileiro. Incrível, né? Impressionante. Samuel Xavier, Thiago Santos, Freitas e René, Martinelli, Bernal e Lima, Canóbio, Cano e Arias. Este é o Fluminense do Renato. O Sony falou das ausências do Thiago Silva e do Ganso, né? Ao mesmo tempo é um time que fica um pouco mais, sobretudo do meio, né? O Thiago Santos tem quase a mesma idade do Thiago Silva e joga 20 vezes menos. Mas o trio do meio, né, mais o Arias, é um time que vai correr mais, vai se defender, imagino. E acho que o grande desafio do Renato é mostrar coisas que ele não mostrou até agora nos últimos anos como técnico. É saber jogar fora de casa, ser menos vulnerável, né? Essa é a impressão. Mas esse é um time de essa é uma formação. Claro, né? Então, essa é uma formação. 106 anos como técnico. É uma que formação agora que ele poderia vai... significar um time mais protegido, mas na hora do... Vamos ver que a gente vai... E fica a curiosidade, nenhum goleiro tomou mais gols do Corinthians em Itaquera do que Fábio. Também, né? Eu acho injusto Cruzeiro isso, né? pelo... Nenhum goleiro tomou mais gols do Rogério Ceni que o Fábio. Nenhum não sei o que o Fábio. Não é um negócio... Mas, cara, ele quer jogar com 50 tanto, anos. ele tem o ônus e o bônus. Ele quer ser o cara dos recordes, ele vai ter dos dois lados. Exatamente. Tem razão. Mas o Fábio é um grande respeito, goleiro. né? Mas... Mas é só uma estatística. Mas o Fábio, ele é um goleiro, assim, Tá não é aquele cara que a gente vê jogando e fala, pô, esse cara tá se arrastando. Não, Não, ele tá bem. ele Não, tá bem. Tá bem, ele pega muito. Ele tem, hoje, o melhor desempenho do que o Cássio, Sim. em nível de atuação. Mas tem um jogador no Fluminense que é precioso, cara. Ei, John. O Arias, sim. Ai, como joga a bola. Esse é... Qualquer possibilidade de sucesso do Fluminense passa pelos pés dele hoje à noite. Sem dúvida. O Corinthians tem que ficar de olho nele, porque ele é um jogador muito, muito diferente. Ao contrário do Canóbio, né, que é bem comum. Mas é bom jogador também. Tem força Canóbio? física. É eu acho. muita maçaroca. Nossa Senhora. Como é que é a definição? Muita maçaroca? Corre, mas ele briga muito com a bola. Corre, espanador, cabelo voa e tal. Assim, como raça, dedicação. Sim, Tem força beleza. física. Porra, fantástico. isso. Agora, deixar uma bola na frente do gol, amigo... Mas jogo fora de casa ajuda. Sim. Ele não pode finalizar, ele tem que rolar. Aí porque tem um finalizador, que é o Cano. Jogador de futebol não pode finalizar. Eu odeio quando alguém fala isso numa véspera, a horas do jogo. Aí vira 8-0, 8 gols do Canóbio. Não vai, 8 não chutes no gol. Ô, Vessa. Eu odeio quando alguém fala isso. Toda rodada do Fluminense... Vessa é cheio de trauma, né, bicho? Não Calma, dá, pô. filho. Toda rodada, tá certo ele, não pode comemorar antes da bola entrar, é isso aí. Toda rodada antes de jogo do Fluminense, eu recebo a nota do Canóbio no jogo anterior, tá vendo? Tá vendo? Eu falava. Os caras mandam. Não Mas para. cara. Você lembra quando eu te falei, o Palmeiras tá de olho? Lembra disso? Lembro. Então tá bom.